Esse é um projeto idealizado por mim, que eu convidei essas maravilhosas, muito competentes, para fazer parte, que chama Impulso 2024. O intuito dele é dar um impulsionamento, né, no segundo semestre. Então, ele começou no primeiro dia do segundo semestre, ele vai até o dia 31, realizando 23 aulas. Então, de segunda a sexta, estamos tendo aulas ao vivo todos os dias com 7 profissionais de muito minha confiança. Então, mais uma vez, muito obrigada, Carolzinha, por aceitar esse convite. Hoje é a segunda aula dela e ela vai dar 4 no total. Então, semana que vem ela volta com a gente novamente. Não vou apresentá-la, porque já apresentamos na semana passada, e vou já passar a palavra para ela, porque ela está mais do que à vontade aqui já com vocês. Então, Carol, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Bavi. Vou repetir, é sempre uma alegria estar aqui com você. Foi um prazer ter aceitado esse convite, viu? Muito obrigada mesmo. A maioria aqui das carinhas que eu estou vendo já me conhecem, então eu vou pular essa fase da apresentação, mas hoje vou falar para vocês o nosso tema, que vai ser um tema muito bacana, que a gente vai falar sobre resiliência e inteligência emocional. E que é um tema que é do nosso cotidiano, está toda hora, a gente tem que ter resiliência o tempo inteiro, e inteligência emocional da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Então, esse vai ser o tema. Essa aqui é minha família, rapidinho aqui, porque eu já me apresentei, então eu gosto sempre de falar aqui do Rafinha, meu marido, Fernando, meu mais velho, e meu caçulinha, que me ajudam o tempo inteiro a seguir em frente, ser cada dia mais resiliente e ter essa inteligência emocional para lidar com tudo na vida da gente. Então, mãos à obra. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam que essa aula é uma aula interativa, então pode levantar a mão, pode fazer perguntas. Estou aqui à vontade para vocês perguntarem o que quiserem, podem ficar à vontade para perguntar, ok? E quais que são os temas que nós vamos abordar hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre desenvolvendo a resiliência para enfrentar os desafios, porque todos os dias nós encontramos desafios. Ao sair de casa, uma fechada que a gente ganha, se você não for resiliente ali, de repente, acaba com o seu dia. Então, nós vamos trabalhar essa questão. Técnicas de inteligência emocional. Então, eu vou falar sobre essas técnicas, vou falar um pouquinho do que é essa inteligência emocional e como gerenciar o estresse e a pressão do dia a dia. Porque a pressão vem todo dia, mas como gerenciar isso? Então, nós vamos falar sobre esses temas. E eu vou começar falando para vocês a definição do que é a tal da resiliência. Porque muitas pessoas têm até um pouquinho vou falar gastura da palavra resiliência. Tem gente que fala, tem que ser resiliente, tem que ser resiliente. Mas o que é ser resiliente? É aquela tal da capacidade de recuperar rapidamente das dificuldades e se adaptar às situações que a gente está vivendo. Então, por exemplo, eu estou num processo de mudança de casa. Vocês não têm noção como está a minha casa, está tudo encaixotado. Tem que ser resiliente para estar aqui, bela, para poder dar essa aula. Por quê? Se a gente não for resiliente, eu vou estar aqui dando a aula pensando na muvuca que está lá. E não é sobre isso. Eu quero estar aqui 100%. E eu estou aqui, sério mesmo, eu estou aqui super tranquila para dar essa aula, mesmo sabendo que lá na minha casa só está tudo encaixotado. Tem mais onde ter caixa lá em casa. Então, é entender que a gente, sim, vai passar por dificuldades, mas como que nós vamos passar por essas dificuldades? É entender que a gente vai viver mudanças e que a gente precisa avançar mesmo diante das dificuldades. Então, isso é ser resiliente. E por que ser resiliente? Qual a importância de ser resiliente? Porque quando a gente tem essa capacidade de enfrentar as dificuldades e se adaptar a elas, o que acontece? A gente consegue enfrentar esses desafios, mas manter a produtividade. Como assim, Carol? Eu vou dar de novo o exemplo lá de casa. Minha casa está toda encaixotada.
Mas eu consigo enfrentar. É um desafio? Claro que é. Se alguém aqui já passou por mudança, sabe o quão desafiador mudar de casa, ou mudar de escritório, ou fazer uma mudança. É desafiador. Mas, mesmo passando por esse desafio, eu preciso continuar produtiva. Então, eu estou aqui trabalhando. Não deixei de viver minha vida por conta da mudança. Então, sim, está desafiador? Está. Mas eu não deixei de ser produtiva. Então, ser resiliente é importante e, principalmente por conta disso, saber enfrentar os desafios e continuar produtivo diante dos desafios. Porque a vida não para se os problemas estiverem aí. Vai ter problema, então quer dizer que, olha, vou dar uma pausa na minha vida hoje, porque eu estou com alguns problemas, então vou ter que dar uma pausa, amanhã eu continuo. Não é assim. Alguém já conseguiu dar uma pausa na vida para resolver a situação e depois, enfim, não, então a partir de agora eu vou continuar sendo produtiva porque eu já consegui resolver aquela situação. Né? Então, é sobre isso que eu quero falar, né, dessa importância de ser resiliente. Eu acabei de compartilhar aqui com vocês esse exemplo meu da... Tem alguém aqui que pode contribuir com a gente e falar algum momento que precisou ser resiliente, mesmo nesse momento de conturbado na vida? Alguém aqui pode dar um exemplo para a gente? Alguém se sente à vontade para tal? Se não, tá tudo ok, viu, gente? Um de cada vez, como é que tá aí? Babi, quer falar? Quero. Eu sinto que eu fui resiliente minha vida inteira. Eu sempre tive que, né, encarar um próximo desafio. E eu sinto isso, que eu sempre precisei ser resiliente em todos os momentos da minha vida. Eu acho que isso é uma característica muito forte minha. Teve uma vez que eu queria colocar isso na minha logo, assim, na minha identidade mesmo, porque eu ensino muito às pessoas essa parte. Só que a resiliência, o símbolo dela é uma... como é que chama? Um bambu. Aí eu falei, bambu é muito feio, não estou conseguindo encaixar. Mas essa é uma característica muito forte minha. Sim, que bom, é isso mesmo. E aí as pessoas me perguntam assim, Carol, mas como assim? Eu te vejo tão resiliente, e realmente eu sou também uma pessoa resiliente, eu consigo passar pelas situações ainda de cara boa, vamos dizer assim, e ok, vamos embora, vamos aprendendo com o que a gente está vivendo, né? E como que a gente desenvolve essa resiliência? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Sim, tem como ajudar a se desenvolver. O primeiro ponto é a questão do autoconhecimento. Nós falamos na semana passada também sobre autoconhecimento, vamos continuar falando hoje sobre inteligência emocional, nós vamos falar sobre inteligência emocional. E o que é isso? É se conhecer cada vez mais. Quando eu entendo quais são os meus pontos fortes e os meus pontos de melhoria, fica mais, vou falar mais fácil, mas fica menos difícil de sermos resilientes. Por quê? Porque se a resiliência é se recuperar de dificuldades e se adaptar às mudanças, quando eu sei quais são os meus pontos fortes e as minhas áreas de melhoria, fica muito mais leve. Eu vou conseguir entender que, ok, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu sou forte nisso. Ou então, se você tem uma fraqueza naquela determinada situação que você está passando, você já sabe, eu preciso de melhorar isso. Então, esse autoconhecimento, esse reconhecer os seus pontos fortes e suas áreas de melhoria, te ajudam demais a desenvolver a resiliência. Um outro quesito é a questão da mentalidade de crescimento. Como assim? Encarar os desafios como oportunidade de aprendizado. E aí eu trago para vocês uma palavra que chama antifrágil. Eu não sei se alguém aqui já escutou, né, essa palavra que chama antifrágil. O que é isso? Ser antifrágil é ir além da resiliência. Como assim? Você é resiliente, ok. Você se adaptou àquela situação adversa da sua vida, você continuou avançando e sendo produtivo, ok. Mas ser antifrágil é ir além. É além de ser resiliente, você aprender com essa situação que você está passando. Então, essa mentalidade de crescimento é isso, essa antifragilidade, encarar os desafios como oportunidade de aprendizado.
Isso é incrível. Eu vou citar um exemplo pessoal aqui, que é o fato da minha mãe. Quando a minha mãe adoeceu, ela teve uma doença, que era uma doença que não tinha cura. A gente já sabia disso, os médicos já tinham falado para ela, então ela sabia que ela teria ali um período de mais ou menos uns 2 anos de vida. E o que a minha mãe trouxe para a vida dela? A minha mãe trouxe resiliência para a vida dela. Ela pensou, olha, eu sei que eu tenho pouco tempo de vida, mas durante esse tempo que eu estiver aqui com vocês, eu quero fazer o meu melhor, eu quero estar da melhor forma aqui. E assim foi. Durante os 2 anos que ela esteve doente, eu não vi minha mãe reclamando, eu não vi minha mãe murmurando de forma alguma. Por quê? Porque ela escolheu isso para ela, de ser resiliente. E nós, os filhos, nós tivemos um pensamento que foi de ser antifrágil. Por que nós fomos antifrágil naquele momento? Apesar de toda a dificuldade de você ver, né, da gente estar ali vendo a mamãe indo embora mesmo, nós somos antifrágeis. Por quê? Porque nós pegamos aquele momento de dor nossa e transformamos aquele momento em aprendizado. Como assim um aprendizado? Foi um aprendizado gigante, um aprendizado que a gente tem que dar muito mais valor à vida, um aprendizado que a cada minuto vale a pena. Então, de aproveitar muito mais a vida. A mamãe sendo resiliente como foi para viver a doença, nós tivemos, graças a Deus, a capacidade de sermos antifrágeis e ir além, porque a gente tirou muito proveito, a gente entendeu o quanto que o protagonismo, quanto ser protagonista é importante na nossa vida. Então, isso ela deixou para a gente e nós aproveitamos muito bem. Nós soubemos aproveitar esse momento tão desafiador, mas a gente trouxe algo de positivo para a nossa vida. E um outro quesito, né, que é super importante para desenvolver a resiliência, é a questão da gente definir metas claras e alcançáveis. Porque se você define uma meta que não está clara, você já vai ficar ali confuso com o que você tem que fazer. Então, o primeiro momento é, realmente, estabelecer uma meta clara. O que eu quero? É alcançável? Quanto tempo que eu vou demorar para atingir isso que eu quero? Eu vou ter apoio? Não vou ter? Como que eu vou fazer? Vou precisar das questões financeiras? Não vou? Vai depender só de mim? Vai depender do outro? Então, assim, ter essa meta clara e ser alcançável. Eu lembro quando eu trabalhava no Itaú, que às vezes os gestores colocavam uma meta para a gente, que assim, era uma meta que a gente já começava o mês decepcionado. Por quê? O mês anterior a gente tinha que bater 100%. No mês seguinte a gente tinha que bater 150% de outra tal determinada meta que eles colocaram para a gente. Só que no mês anterior a gente não tinha nem conseguido bater o 100%. Como que a gente ia bater 150%? Então, a gente já começava frustrado. Então, não dá nem para ser resiliente nesse caso. Como é que você vai começar uma meta sabendo que, gente, é impossível? Porque não é alcançável, é algo irreal. É sobre isso. Porque uma coisa é colocar uma meta desafiadora, aquela que você vai ter que correr atrás e que vai ser difícil, enfim. Uma meta desafiadora é uma coisa. Agora, algo que não é alcançável, aí é muito triste, porque a gente já fica com aquela sensação de que nada vai dar certo. Entendeu? Então, é super importante, no momento de definir uma meta, no momento de estabelecer um determinado objetivo, colocar lá certinho. Eu quero definir minha meta, vai ser essa, o prazo de entrega vai ser esse, eu vou precisar de tais e tais pessoas, e começar a colocar essa meta de uma forma muito clara. E ter esse objetivo dela ser alcançável. Ser alcançável não quer dizer que a meta não será desafiadora. É muito diferente. Mas você entender que se mês passado eu fiz 100 pontos, esse mês eu vou correr atrás para fazer 110, 115. É alcançável. E desafiador. Você já vai estar crescendo ali a sua meta. Vocês estão entendendo, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade, tá? E aí eu trago para vocês essa questão de técnicas. O que eu posso fazer para me ajudar
nessas técnicas. Praticar o Mindfulness. O que é isso? Atenção plena para reduzir o estresse e aumentar a clareza mental. Carol, não consigo fazer isso de jeito nenhum. Nem eu. Tá? Nem eu. Mas como que eu faço isso? Através do segundo... Nem eu não coloquei o segundo item aqui, não. Mas como que eu, Carolina, faço isso? Através de quê? Respiração. Eu não consigo ficar, né, durante muito tempo fazendo uma respiração plena e ficar ali sentado, tentando meditar. Essa não é a Carolina. E por conta de eu não conseguir praticar essa prática, quer dizer que eu não consigo ser resiliente? Tem nada a ver. Eu faço outras coisas. Naquele momento que eu estou nervosa, ou que eu preciso tomar uma decisão, e que eu não estou dando conta, o que eu faço? Eu paro. 1 minuto, eu falo que todo minuto tem importância, né? Então, o parar 1 minuto, fechar os olhos e respirar, traz uma oxigenação para o cérebro que vai te trazer mais tranquilidade, vai te colocar no centro, vai te trazer mais clareza, mais... Vocês entendem? Se vocês fizerem um exercício desse, de 30 segundos, de fechar os olhos e respirar, você já vai começar... Olha, esse é 1 minuto, gente, é 30 segundos que seja. Você já começa a ir para o centro, começa a ter mais clareza e mais... você vai ter mais força para conseguir fazer aquilo que você realmente que você se propôs a fazer. Então, isso é algo que dá muito para fazer. Essa é a questão da meditação profunda. E outra coisa, estar ali presente realmente no que você está se propondo a fazer. Eu vou aqui respirar 1 minutinho, então se proponha realmente a respirar ali 30 segundos, estar presente. Outra coisa, manutenção de uma rede de suporte. Construir relações de apoio e confiança. É trazer para você pessoas que você confia. Chegar, por exemplo, estou vendo aqui a Ana Paula que está aqui. Se ela confia, obrigada, Ana Paula, que está aqui. A Ana Paula confia no marido dela, então traz essa pessoa para o ambiente dela, para esse ambiente se tornar mais seguro. Quando a gente tem uma rede de apoio, às vezes pode ser o marido, a mãe, uma amiga, não importa, mas você ter essa relação, ter essa rede de apoio, ela te traz mais confiança, te dá mais certeza de falar assim, não, eu vou lá, te dá mais coragem do que quando a gente está sozinho. Vocês concordam com isso? De que se a gente tem mais coragem quando a gente tem o apoio de uma outra pessoa? Não é assim? A gente acaba tendo mais coragem, não tem jeito. Cultivar relações positivas. O que acontece? Tem gente que tem amigo que é tóxico. E esses amigos tóxicos acabam com Acaba, gente, não tem jeito. Você está ali tentando ser resiliente, tentando ser melhor a cada dia, mas vem um amigo e fala, mas não vai dar certo, você não vai dar conta, porque isso. Pessoas negativas são pessoas tóxicas. E existem pessoas tóxicas que você consegue eliminar do seu ciclo, e existem pessoas que são tóxicas que você não consegue eliminar do ciclo. Que às vezes pode ser um irmão, um cunhado, uma tia. Então, vez ou outra, você vai ter que encontrar com aquela pessoa. Mas como lidar com essas pessoas tóxicas e não trazer isso para você? É possível? É possível. É chegar, cumprimentar, ser educado, mas não se envolver com a situação do outro. Porque quando você envolve, você traz aquela angústia para dentro de você. E não é isso que você está querendo. Então, até isso a gente tem que entender. E saber dizer sim e não na hora certa, dizer sim para você, não para o outro. Isso tudo é possível. Mas, para isso, você tem que trazer o quê? Esse autoconhecimento. Você precisa de ter essa questão da inteligência emocional que a gente vai falar aqui para frente. E uma outra coisa, ter também compaixão com você mesmo. O quanto é importante a gente ter compaixão com a gente. Às vezes a gente erra? Claro que a gente erra. Aí você vai ficar dando chicotada em você por conta que errou? Não. É aprender. A gente tem que aprender com as situações que, de repente, não foram tão legais. Eu fiz uma coisa que eu não queria ter feito. Ok, vou ficar me dando chicotada e ficar ali naquela angústia e sendo ruim comigo? Não, muito pelo contrário. É aprender.
com aquilo que você fez, que de repente não foi legal. Então, o que é autocompaixão, né? Estou falando aqui, que tratar-se com gentileza e entender que erros fazem parte do aprendizado. Não tem como, nós todos vamos errar. Não tem ninguém que não erra. Todos nós erramos. Mas ter a autocompaixão, aprender com erros, que é a questão que eu falei de antifragilidade. Ser antifrágil. Eu errei. Então, o que eu posso tirar de proveito disso? Como eu posso melhorar com isso? Tem uma frase muito interessante que é do Nietzsche. Friedrich Nietzsche, que ele chama Friedrich Nietzsche. É um pensador alemão, e ele que começou com a filosofia. E ele traz uma frase, um pensamento, que ele fala o seguinte: o que não nos mata, nos torna mais forte. Olha que bacana. Eu vou repetir, o que não nos mata, nos torna mais forte. E é verdade. Se você erra, não morri por conta disso, eu errei, mas não morri. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aprender com esse erro. E quando a gente consegue tirar proveito dos erros, o que acontece? A gente se torna mais forte. A gente se torna antifrágil. Além do ser resiliente, a gente se torna antifrágil. E isso é o que a gente tem que buscar o tempo todo. Aprender com os erros, entender que sim, vamos errar, mas nós temos a competência de dar 2 passinhos para trás e pensar, olha, eu errei. Errei, então a partir de agora, como que vai ser? Quando a gente trata a gente com gentileza, se eu sou gentil comigo mesmo, eu tenho a capacidade de entender que eu errei e sim, eu posso voltar atrás e buscar melhorar. Então, isso é muito importante e isso é inteligência emocional. Porque a pessoa fala assim, eu sou resiliente, mas eu não aceito um erro. Então você não é nem resiliente, nem é inteligente emocionalmente. Porque para ser essa questão da inteligência emocional é entender. Vai ter momentos de erro, vai ter momentos de acerto, vão ter momentos muito felizes na vida da gente, mas também vão ter momentos de queda. E nesses momentos de queda, como que eu estou reagindo? Como que eu estou vivendo? Eu estou vivendo ou eu estou sobrevivendo? O que você quer para a sua vida? Porque eu já falei, outro dia eu até postei, eu não vim ao mundo para ser infeliz, eu vim no mundo para ser feliz. Mas isso não quer dizer que eu não vou errar, que eu não vou passar por momentos difíceis, de jeito nenhum. Vai acontecer tudo comigo. Mas eu busco sempre olhar para o lado mais positivo das coisas. Então, a inteligência emocional, essa capacidade mesmo de entender e gerenciar as próprias emoções e também a dos outros. Aí, entender a dos outros como? É entender que eu sou Carolina, eu tenho meus pensamentos, os meus desejos, as minhas críticas, as minhas felicidades, mas que a Liliane, a vida dela é outra. Os desejos dela são outros. A Daisy, ela também, ela tem outros desejos, outros momentos. Às vezes, o que a faz feliz não é a mesma coisa que me faz feliz. Então, a gente tem que entender que o que é bom para mim, às vezes, não é bom para o outro. Isso é ser inteligente. É trazer isso para a gente conseguir viver muito melhor e mais feliz. E respeitar o outro. E aí, a inteligência emocional, ela tem vários componentes. Autoconsciência, autocontrole, empatia, habilidades sociais e a questão da motivação. Como que eu vou falar de cada uma, que eu acredito que é bem importante a gente falar disso, nós vamos falar. Então, assim, a inteligência emocional, ela é tanto para a vida pessoal, quanto para a vida profissional. Porque se você tem, eu sou muito habilidosa, eu tenho uma inteligência emocional dentro de casa, eu consigo resolver meus conflitos, eu tenho uma comunicação excelente, meu ambiente lá em casa é ótimo, mas chega no ambiente de trabalho e não é da mesma forma, tem alguma coisa errada. Então, é trazer essa inteligência emocional para a vida pessoal e para a vida profissional. Porque na vida profissional, geralmente, nós trabalhamos com outras pessoas. Eu aqui na minha empresa, estou aqui dentro da minha sala nesse momento, só eu e a Carolina.
mas na hora que eu abro a tela do meu computador, a pessoa pode não estar aqui comigo na sala. Mas, por exemplo, nesse momento, tem várias pessoas aqui comigo. Então, eu estou trabalhando sozinha? Não, não estou. Eu estou trabalhando com várias pessoas. Então, eu tenho que ter inteligência emocional no meu trabalho também. Não adianta só lá em casa. Eu tenho que ser colaborativa, eu tenho que ser produtiva, eu tenho que ajudar o outro, eu tenho que administrar estresse, conflitos. Por quê? Porque cada um é um. E o principal disso tudo é o respeito ao outro. Porque quando a gente entende que cada pessoa é uma, e a gente respeita isso, tanto emocionalmente, casal, gente, se um casal não respeita o outro e acredita que a vida dele é a mesma da esposa ou vice-versa, esse casamento não tem muito sucesso. Pode, às vezes, a pessoa viver a vida inteira naquele casamento, mas será que ela viveu a vida inteira feliz? Então, é muito isso. Então, a inteligência emocional, nós vamos falar agora dos itens, deixa eu passar aqui a tela. Então, aqui, ó, o que é a tal da autoconsciência? Como que, né, são as técnicas que eu vou falar agora, da inteligência emocional. Então, autoconsciência. Gente, praticar a autorreflexão. E, assim, continuamente. Hoje eu fiz uma coisa, eu acho que eu não gostei muito, então deixa eu pensar sobre o que eu fiz. O que me gerou aquela emoção? E como que essa emoção me afetou? Então, assim, a autoconsciência é muito importante. Entender que vão ter situações que não vão ser legais com você. E quais que são essas situações? Porque a partir do momento que você entende qual situação que não está legal ou que está muito boa para você, você vai querer, se for as boas, trazer mais essas situações para sua vida, ou se situações que não são legais, você vai querer o quê? Afastar. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui, que eu levo um filho para a escola e busco o outro. E nessa de levar um para a escola, eu estava tendo, assim, um descontrole emocional. Por quê? Porque o meu filho mais velho, ele sempre atrasava para ir para a escola. E ele atrasando, me atrasava de buscar o meu caçula. E isso me dava um sentimento muito ruim. Eu ficava ansiosa, nervosa, até que eu cheguei para ele e falei assim, Fernando, olha, acabou. Não tem jeito. Mas por que eu consegui falar isso com ele? Porque eu tive a consciência, eu refleti, eu falei, gente, mas por que todo dia eu estou ficando nervosa? Eu parei, eu pensei e consegui entender que aquela ansiedade que eu estava tendo, aquele nervoso que eu estava tendo, era porque o Fernando estava atrasando para ir para a escola. Isso atrapalhava o meu momento de buscar o Vitor, e com isso eu ficava ansiosa e nervosa. A partir do momento que eu tomei essa consciência, o que eu fiz? Eu conversei com o Fernando, falei, olha, Fernando, nós temos que alinhar aqui nosso horário. Pronto, gente, acabou. Aquele momento meu, que era um momento de estresse, ele passou. Por que ele passou? Porque eu consegui entender realmente o que estava me fazendo mal. E quando a gente consegue perceber isso, a vida anda com muito mais leveza. Mas é muito mais leveza. Então, é sobre isso. Ter a autoconsciência, se avaliar, refletir sobre as coisas que você gosta, sobre as coisas que você não gosta. Outra questão, autocontrole. Técnicas de regulação emocional, respiração, pausa, reavaliação. Nossa, como é bom parar e respirar. Só gente, sério, esse segundo que eu fiz aqui, que não demorou 1 segundo, 2 segundos, já traz leveza para a vida. Então, Carol, mas eu não tenho tempo, não tenho tempo. Ok, não tenho tempo, mas parar para respirar 30 segundos de forma consciente, eu tenho certeza que você tem tempo. Se você falar que não tem tempo, é porque você não dá prioridade nenhuma a você mesmo. Isso não é ser inteligente. Porque se nós não damos valor à nossa respiração, ao nosso próprio cuidado, como que a gente vai cuidar do outro? Como que a gente vai querer o bem para o outro, se a gente não está querendo bem nem para a gente? Então, é pensar bem sobre isso. A questão da empatia. Praticar a escutativa, que é importante, né? E a compreensão das emoções do outro. Eu vou falar para vocês, eu falo muito. Meu marido, às vezes, fala assim comigo, calma, calma, deixa eu falar.
E aí nossa, eu faço esse exercício sempre. Eu falei, meu Deus, eu tô falando demais, deixa eu esperar e deixar o Rafael falar. E, gente, é muito importante a gente ter essa escuta ativa, porque quando a gente tem escuta ativa, a gente consegue realmente entender o que o outro quer, a gente começa a entender realmente a emoção do outro. E isso é extremamente importante, porque como que você não vai... quando você entende a emoção do outro, o seu relacionamento, a sua vida, tudo se torna mais fácil, mais leve. Tem isso também. Uma outra questão, habilidade social. Eu não coloquei aqui, mas o que é uma habilidade social? É a habilidade de comunicação, de construir relacionamentos saudáveis, entender que determinada pessoa não está sendo tão positiva para você. Então, é hora de, olha, deixar aquela pessoa. Ah, eu vou estar sendo egoísta? Não. Você está olhando para dentro, você está olhando para você. E quando a gente consegue fazer isso, é muito mais fácil a gente resolver conflito, a gente ser mais, mais assertivo para a gente mesmo. E isso não é egoísmo, viu, gente? De forma alguma. Ai, Carol, mas como que eu vou fazer tudo isso e ainda vou ter que ter motivação para fazer tudo isso? Como que eu faço? Tenha foco. O que eu quero para a minha vida hoje? Quais são os meus objetivos de hoje? Tem uma agenda, busque esse crescimento. Gente, ter uma agenda, eu não sei se vocês têm, mas uma agenda é muito incrível. Porque na hora que você está com aquela agenda e escreve de manhã, quem não tem o costume de fazer no domingo ou na sexta, porque eu geralmente faço. Todas as coisas prioritárias que eu tenho, eu já coloco na agenda no domingo mesmo, e as coisas que vão chegando, porque várias coisas chegam, é um filho que você tem que buscar que você não sabia, é uma reunião que de repente aparece, e aí você vai acrescentando ali na agenda. Tá tudo ok, porque faz parte. Mas se você já tem uma agenda, a vida emocional da gente é outra. Porque, eu esqueci de fazer isso, esqueci de fazer aquilo. Se você tem a agenda, você já sabe que você tem que fazer aquilo. Pode falar, Moemo. Bom dia, pessoal. Olha, essa semana eu comecei o domingo imprimindo o meu planner da semana. Eu nunca faço isso. Eu planejo tudo na mente e fica na agenda do Google. Mas eu falei, eu quero colocar no papel. E foi transformador. A Babi mesmo viu tanto de coisa que já rendeu essa semana. É incrível. Aí eu anotei desde coisa que eu tenho que fazer de marcar médico, de marcar consulta, as coisas que já estavam programadas e as outras coisas que eu queria fazer. E assim, eu estou rendendo muito mais só pelo fato de eu ter tirado da mente, aliviado a mente e colocado no papel. Como que isso é bacana. E nós que somos aí da década de 80, tem muita gente aí mais não, mas nós da década de 80... o que acontece? Nós somos muito analógicas, né? Muito do papel, de escrever. Então, eu acho que a mente da gente, isso flui melhor também quando a gente começa a anotar, a escrever as coisas. Foi muito válido. Eu acredito muito nisso, a Marina acabou de falar aí também. Quando eu crescer, quero ser igual a você, foi ótimo. Minha mãe, eu falei, eu sou tóxica, porque eu quero Carol para todo mundo. Olha você ver, minha mãe comentando. Mas a questão da agenda, eu falo que a gente se esvazia. E quando a gente se esvazia, esvaziei, então quer dizer que eu não vou cumprir com meus compromissos? Muito pelo contrário. Eu coloco ali tudo na minha agenda. Vão ter coisas que vão mudar? Óbvio, gente, vai ter coisa que vai mudar. Você se programa todo um dia, mas está tudo ali certinho, e de repente acontece algo, de repente não dá para você fazer nem 20% da sua agenda. Mas sabe o que é possível? Você pegar aquele dia que não deu certo ali, de acordo com a sua agenda, e transferir, porque você não vai esquecer. Por que você não vai esquecer? Porque já está tudo escrito. Segunda-feira eu quero fazer isso, isso e isso. Eu consegui fazer só a primeira etapa do dia. Ok, vai ficar se martirizando, vai morrer por conta disso? Não, calma. Hoje eu dei conta de fazer tudo isso, fiz o meu melhor. Então, o que eu vou fazer? As coisas que eu não dei conta, transferir para terça e dividir para quarta, quinta e sexta. É sobre isso. Isso é muito importante. A Marina colocou ali que ela trabalha só na agenda e no post-it. Isso é muito bacana. Quando você coloca um post-it no computador, por exemplo,
Você está aqui trabalhando, de repente você olha para o lado, você está vendo aquele papelzinho amarelo ali, ó, gritando para você. Você não vai deixar de fazer. Agora, se você não coloca um lembrete para você, infelizmente, na correria da vida, você deixa de fazer. Ah, eu sou muito ruim, eu não sei fazer nada. Não, gente, não é isso. É porque a vida é corrida mesmo. A vida é corrida. E ainda tem um detalhe: além da vida corrida, todo mundo procrastina. E aí, se aquele papelzinho não está grudado na sua frente, ou se você não está com aquele agendamento ali, né? Se você não colocou aquele compromisso na agenda, de repente você está com o celular na mão e está passando dedinho. E entrou no Instagram e está passando dedinho para frente, para trás. E aí, o tempo passa. Mas com a agenda, quando chega no final do dia e você colocou assim, fiz. Ô, gente, ai, que delícia, não é, Moé? Você que está aprendendo isso agora, isso é maravilhoso. Ana Elisa, procrastinar. Ô, Ana, estou de olho em você, viu? Nada de procrastinar. É aqui, ó, a Ana está falando, minha luta diária. E é uma luta diária mesmo. Ai, a Ana é pior do que alguém ou melhor do que alguém por conta disso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com que a gente tem que trabalhar a questão da disciplina. Ter disciplina de colocar na agenda o que a gente precisa fazer, ter disciplina eu vou procrastinar um pouquinho, acaba que vai, peraí, eu não sei, não tive agenda, não funciona, eu vou ler aqui direito, o Valério, eu não consegui ler aqui. Então, quer dizer que ela não vai dar conta? Vai dar conta, mas o negócio é, quanto tempo que você está procrastinando, Ana? Quanto tempo que você está na frente do sofá assistindo uma Netflix? Sinal que não pode assistir, deve assistir, tem que assistir um filme, tem que relaxar. Ela está até rindo, né? Eu te conheço da Netflix. Mas quanto tempo que você vai ficar ali? Isso é que é importante, trazer isso para a sua vida. E aí a agenda te ajuda, porque lá você pode até colocar assim, tempo livre, 30 minutos, 1 hora que seja. Mas, se for 1 hora, é 1 hora. Não é 1h20, não é 1h30. Porque senão você acaba não conseguindo completar os compromissos que você colocou ali na sua agenda. E não é isso que você quer no final do dia, porque quando chega o final do dia, o que você quer? Você quer que tudo que você colocou na agenda tenha sido realizado. E aí, falando em realizar, né, quando a gente quer realizar tudo, acaba gerando um estresse, uma pressão. Eu tenho que fazer, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Gente, tem jeito de gerenciar esse estresse? Tem. Tem jeito de fazer tudo? Tem, e com tranquilidade. Com tudo isso que a gente falou, olha, resiliência, esse aprendizado de quando as coisas dão errado, o que eu posso fazer, o que eu posso ter aprendido, a questão da inteligência emocional. Então, trazer isso tudo para a sua vida, para você conseguir administrar de melhor forma o estresse. Eu queria perguntar um negócio aqui para vocês, rapidinho, antes de eu falar aqui do estresse, eu queria fazer uma enquete aqui com vocês. Se vocês puderem responder aí para mim, levantando a mão, ou o que for. Qual dessas questões que a gente falou aqui agora, porque a gente falou, olha, da autoconsciência, do autocontrole, de empatia, habilidade social, qual dessas, que é tudo isso, tem a ver com a inteligência emocional? Então, qual desses componentes da inteligência emocional que você acha mais desafiador para vocês? O que vocês acham mais desafiador? Ter autocontrole? Ter autoconsciência? Porque, às vezes, a pessoa tem até consciência, mas não tem autocontrole. Então, o que vocês acreditam que é mais desafiador para vocês? Então, eu vou dar aqui algumas sugestões, né? Lá, a Ana Elisa falou autocontrole. Tem gente que é autoconsciência. Tem empatia com o próximo. Tem gente que não dá conta de ter empatia. E o que é isso? Se colocar mesmo no lugar do outro e entender que naquele momento a pessoa está passando por uma dificuldade. Quando a gente entende qual desses itens da inteligência emocional é mais desafiador para a gente, e se você entendeu, o meu desafio maior é a autoconsciência. Começa a trabalhar isso. A autoconsciência, para mim, é um dos pontos chaves. Porque quando você tem consciência do que está te atrapalhando, do que pode te fazer crescer, o que te faz feliz, ou o que não te faz bem, isso faz com que você tenha mais inteligência emocional e, consequentemente, você tenha uma vida muito mais feliz e mais leve.
eu sou uma pessoa alegre, feliz, né? Quem me conhece sabe bem disso. Mas por quê? Porque eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, se eu não gosto de determinada coisa, eu vou buscar ficar bem longe daquilo. Ah, Carol, mas tem momentos que não tem jeito de fugir. Realmente. Tem coisas que não tem jeito de fugir. Então, como que você vai passar por essa situação? Sendo inteligente, como? Vai lá, é uma festa de uma família, de alguém que eu não queria ir, mas eu preciso estar lá. Então, vai, faz o seu social, seja respeitoso com as pessoas e vai embora. Pronto, sem sofrer. Às vezes você tem que tirar 2 horas ali da sua... isso tudo é treinamento. Concordo, Rosângela. Isso tudo é treinamento. Não adianta a pessoa achar que de hoje para amanhã ela vai ter uma capacidade de resiliência e dessa questão da inteligência emocional com facilidade. Não, não é assim. Eu concordo plenamente com você. Isso tudo é treinamento. Mas, para ser treinamento, você tem que se dispor a fazer. Como assim? Eu tenho que me dispor a entender o que me faz bem e o que não me faz bem. O que eu gosto, o que eu não gosto. Então, de parar mesmo, um pouquinho que seja, para pensar, não, isso aqui não está legal para mim, então eu vou mudar. É muito sobre isso. E esse treinamento requer um pouquinho de tempo, um pouquinho de tempo diário. Se você entender, se você for avaliar o seu dia, no final, o dia acabou, estou cansado, tal, estressei, cansei. Mas deixa eu avaliar aqui o meu dia. Na hora das suas orações, se você for fazer oração, naquele seu momento ali de relaxar. Ao invés de fechar o olho e dormir direto, qual foi meu dia? O que eu poderia ter feito melhor? Onde que eu brilhei? Porque não é só, eu poderia ter feito melhor. Não, tem hora que a gente brilha e que a gente tem que dar parabéns pra gente. Não, hoje eu fui muito bacana. Eu queria ser assim todo dia. Não tem esse dia? E se não tem na vida de vocês esse dia, alguma coisa está errada, porque tem que ter. A gente tem que olhar para dentro, a gente tem que se valorizar, a gente tem que olhar no espelho e ver o quanto a gente é linda. É acordar e falar, eu me amo, eu me adoro, hoje o dia vai ser incrível. Para quê? A gente começa já o dia com força, porque o estresse do dia a dia, a pressão de tudo tem que dar certo, tem que acontecer, eu tenho que mudar daqui a pouco. Vocês vão me ver. Daqui a pouco eu vou colocar lá nos meus stories. Eu aqui, dando aula neste momento, mas daqui a pouco eu vou estar, de tênis, roupa de ginástica lá, caixa para um lado, caixa para o outro. É um estresse? Mas eu vou olhar o lado positivo. A gente tem que entender isso. Então, aqui, gerenciando o estresse e a pressão. Identificação de fatores estressantes. É o que eu falei. Identificar aquilo que te deixa mais ansioso, mais estressado. O trânsito me deixa estressado. Então, o que eu posso fazer para aliviar essa pressão minha no trânsito? É colocar uma música? Ou então não colocar nada? É prestar mais atenção? É fingir que o outro nem existe? Né? Então, mapear gatilhos e situações que causam estresse. Um gatilho que eu mapeei, que foi a questão de estar atrasando com o meu filho, estava me deixando, assim, angustiada. E no momento que eu entendi aquilo, eu entendi qual era o gatilho que me deixava estressada, eu fui lá e eu cortei isso. Eu falei, não, acabou. Eu vou sair muito mais cedo e não vai mais me afetar isso. Gente, como é bom. Só que para isso a gente tem que parar um minuto para entender o que nos estressa. Estratégias de gerenciamento de estresse. Então, é o quê? Outra vez. Parece loucura. Carol, mas eu não tenho tempo para isso. Técnicas de relaxamento e respiração profunda, meditação, organização e planejamento eficaz e estabelecimento de prioridades. Como, assim? Como estabelecer prioridades? O que eu tenho que fazer hoje que vai ser o mais importante para mim? Organização. A organização pode começar com a agenda. Moema acabou de nos dar exemplo aí, olha, de como que a semana dela foi melhor. Por quê? Porque ela colocou no papel aquilo que ela precisava. Olha a importância disso, da gente ser organizado com a gente mesmo. Quando a gente é organizado, a gente consegue planejar. Quando a gente planeja, a gente consegue entender, eu consegui fazer isso, eu não consegui fazer isso até o final, falta isso. Então, a gente consegue se planejar e entender, olha, a minha prioridade, então, amanhã vai ser essa.
É isso que eu tenho que fazer. Então, isso é muito importante para a gente, para aliviar esse estresse. Pode falar, Babi? Quero, eu estou muito feliz com o seu tema de hoje, porque como que você conseguiu conectar ele tanto com as aulas que a gente teve de segunda e terça? Esse eu falei sobre produtividade, inclusive eu apresentei aquela ferramenta do método Pomodoro. Sim. E as alunas que aplicaram, eu dei um desafio de aplicar em alguma atividade na terça de manhã. E foi assim, sabe, feedbacks incríveis, assim, que é o você falar de parar para respirar. Né? O método Pomodoro, você foca 25 minutos e pausa 5. Foca 25, pausa 5. Então, nessa pausa de 5, você só fazer isso aqui, ó, é muito mais importante do que você fazer 50 minutos uma atividade direto, né? Exato. Então, essa parte da aula foi bem produtiva. E na terça, a Maria entrou trazendo dicas muito práticas de ferramentas mesmo para melhorar essa produtividade. Então, ela falou muito sobre essa questão de post-it, ela falou muito sobre organização de agenda. Então, eu acho que vale muito quem está aqui voltar lá e assistir as aulas que tivemos segunda e terça, que eu acho que você desperta aqui, mas lá a gente traz essa técnica muito aprofundada, a ferramenta muito aprofundada, eu acho muito válido. Inclusive, ela trouxe muita ferramenta ela trouxe 23 ferramentas de 32, 23 não, 32 ferramentas de organização, de inteligência artificial. Então, tem muita coisa que a gente nem imaginava. Tem ferramenta que resume o grupo de WhatsApp, o que teve no grupo o dia inteiro. Você vai lá, ela resume para você e te dá tudo que você tem que fazer. Então, tem ferramenta que manda, organiza seu Instagram de mandar mensagem automática. Tem muita ferramenta que existe. Né? Tem inteligência artificial dentro do WhatsApp, que você pode perguntar qual que é o posto de gasolina mais perto onde você está. Então, tem coisas que dá para otimizar muito fácil e a gente não está utilizando coisas gratuitas, mas que fazem a gente parar de falar, eu não tenho tempo, eu não consegui organizar meu tempo. Então, tem muita coisa para nos ajudar a organizar. Então, eu estou muito feliz com esse resultado do Impulso, que está trazendo essas... como que faz para essas pessoas que não estão conseguindo organizar, que não estão conseguindo produzir bem, que não estão conseguindo se organizar, né? E fica dando a grande desculpa de eu não tenho tempo. Porque com 24 horas do dia todo mundo tem igual. Por que o outro está conseguindo e eu não estou? Né? Não é o tempo o problema. Não é o tempo. É o que você falou, é a otimização desse tempo. Isso. É entender. E outra coisa, né? Uma coisa muito importante. Quais são as minhas prioridades? Isso. Eu falei sobre isso na segunda. Eu trouxe aquela matriz de o impacto que isso me causa e o esforço que isso me traz. Ótimo. Você conseguir categorizar o que eu vou fazer agora, o que eu vou agendar, o que eu vou descartar e o que eu vou delegar. Então, acho que complementa bem tudo isso. E complementa, e isso tudo faz com que a gente tenha menos estresse, que a gente tenha menos pressão no dia a dia. Por quê? Porque você sabe as coisas que você precisa fazer. E você tem ali, olha, o que você está falando aí são coisas novas, até, né? Eu não conhecia essa questão aí do WhatsApp, que a gente consegue resumir as conversas. Imagina as conversas de família, que delícia. Tudo resumido. Demorava 30, 40 minutos para ler, você lê em 2 e já resolve tudo, né? Não deixa ninguém sem resposta, não deixa nada para trás. Consegue concluir o dia. É muito essa questão também do buscar o conhecimento. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Ok, mas você está buscando melhorar? Você conversa com pessoas, você faz cursos, você está buscando melhorar? Porque quando a gente busca melhorar, quando a gente estuda, quando a gente pega mesmo para fazer, mas eu não tenho tempo nem para isso. Mas então, alguma coisa está errada. Você não está focando no que é principal para você. Você precisa focar, o que é principal? Eu não tenho tempo, então eu vou focar nisso. Eu vou focar em como eu posso administrar melhor o meu tempo. Então, para eu focar em administrar melhor o meu tempo, eu vou ter que buscar técnicas que eu não conheço, então eu vou ter que parar, sim. Eu vou ter que parar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que fazer um curso, eu vou ter que buscar uma aula, eu vou ter que buscar uma ajuda, perguntar. Aqui, ó, o que a Maria está falando. É muito importante destacar que cada um vai ter o seu método de organização. E, nossa, isso é fundamental. Cada um é um. E aqui, ó, tenho amigas que quando vem um monte de papel que eu tenho na minha frente, falam que eu sou doida e que eu preciso usar o Google Agenda. Deus me livre no Google Agenda para mim também, Maria. Deus me livre. É incrível. Cada um tem seu método. Esse não é o problema. Concordo.
Carolzinha caiu. Já ia perguntar se era só eu que não estava escutando ela. Ela disse que teve um pico de luz, mas que ela já está entrando de novo. Ah, beleza. Pronto, eu tive um pico de luz aqui, gente. Eu já voltei, obrigada. Mas então, peraí. Vou voltar aqui no computador. Então é isso, Marina. O que você falou, tá dando para ouvir? Tá, então. Então é isso, Marina. Realmente, cada uma vai ter o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de administrar o estresse, o seu jeito de entender como o seu dia vai funcionar. Mas é muito importante você ter o seu método. Uhum. Eu não trabalho com post-it, mas a minha agenda fica do meu lado o tempo todo. Por quê? Na hora que muda uma situação, já está aqui, ó, mudança de planos. Não vai ser mais 2 horas, vai ter que ser 3 horas a reunião com a Babi, por exemplo. Então, isso é muito importante. A verdade, aqui a Valéria está falando, a disciplina, a resiliência é tudo. Controla total a ansiedade. E aí eu vou voltar, Valéria, no que você está falando, na questão da disciplina. É tudo isso que nós falamos. Se você não tiver um pouquinho de disciplina, e eu não falo que existem pessoas que são muito disciplinadas, que a gente fica até com raiva de falar assim, meu Deus, mas como é que ela consegue? Como que ela dá conta disso? Eu faço tudo tão certinho, mas não dou conta de ser tão disciplinada, porque tem gente que é muito disciplinada. Eu não sou essa que vai... Eu não sou aquela totalmente disciplinada, mas eu dou conta de fazer minhas coisas. Por quê? Porque eu tenho o meu jeito de fazer. Eu não sou aquela chata da disciplina, mas eu dou conta de fazer tudo. Por que que eu consigo fazer? Por causa da minha agenda. A Marina é por causa do post-it, o outro é por causa do Google Agenda. Cada um é um, mas só que você tem que trazer isso para a sua vida. Se você quer realmente ter mais resiliência, ser mais produtivo e tentar... Eu não falo eliminar o estresse da sua vida, porque, gente, como seres humanos, nós não somos máquinas. Não vem falar, fulano tem estresse nenhum na vida. Tem, ele está fingindo que não tem, mas ele tem. Mas o negócio é, como que eu administro esse estresse? Como que isso está me atingindo ou não? Eu lembro perfeitamente, quando eu trabalhava no Itaú, de mês sim, mês não, eu estava com herpes. Porque era tanta coisa. Aí eu falei, não, pronto, acabou, não dou conta mais disso. Não dava todo mês, eu fico tendo herpes. E eu consegui entender, aí é a questão da autoconsciência, eu consegui entender os gatilhos que me levavam a ter um estresse tão alto que me dava herpes, eu consegui entender mesmo. Porque eu comecei, olha que louco, gente, eu comecei a entender que quando eu passava por determinada situação, eu falei, vai me dar herpes. Aí eu já vinha com a autoconsciência, eu falei, não vou ter herpes, porque eu vou conseguir resolver isso dessa forma. O estresse não, o problema passou? Não, ele estava ali, mas eu consegui vê-lo de uma maneira que eu falei, não, eu vou ter que administrar isso. E aí eu consegui administrar e eu parei de ter herpes, graças a Deus. Foi fácil? Não, não foi. Me demandou autoconsciência, me demandou inteligência emocional, me conhecer, e isso demanda o quê? Um pouquinho de tempo todos os dias, a gente tem que estar disposto. E, além disso, ter prioridade. A sua prioridade é você mesmo? Se a prioridade é você mesmo, então, ok. Então, vai dar certo. Vai dar certo, você vai conseguir diminuir esse estresse de alguma maneira. A minha tela não está aparecendo para vocês, não, né? Já estou caminhando para o finalzinho, e eu estou trazendo aqui para vocês as práticas de redução de estresse. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela. Que na hora que eu quero, enquanto você compartilha aí, eu vou compartilhar uma conversa que eu tive com uma aluna essa semana, e ela me conversou comigo sobre o quadro dos sonhos. Que eu preciso do quadro dos sonhos, que eu preciso colocar a imagem, Aí eu falei, amiga, o que você acha? Eu falei, olha, para cada um funciona de um jeito, né?
com abduções, realmente ele funciona para muita gente. Mas eu, Carol, coloquei 1º de janeiro, coloquei na tela do meu celular, tela de bloqueio, várias fotos com sonhos. Eu nem olho para essas fotos, eu desbloqueei meu celular sem dar a mínima atenção. Tipo, para mim, isso não funcionou, entendeu? Mas aí eu fui falando exatamente isso que a gente está comentando. Para cada um funciona de um jeito, né? Para mim, funciona escrevendo notas, porque eu abro notas o dia inteiro e eu vou lendo notas o dia inteiro. Não funcionou como imagem na tela do celular. Isso. Mas é funciona com papel. Pessoas. Aham. E olha que legal, Babi, o seu foi na tela do computador e você falou que abre notas aí. Meu Deus, se eu tivesse que abrir qualquer coisa da tecnologia aqui, não. Eu fiz colagem, eu fiz meu mapa dos sonhos lá no finalzinho de dezembro, para este ano. E eu fiz com revista, peguei, recortei, colei, e tá lá. Eu vejo todos os dias? Não vejo todos os dias. Mas vira e mexe, eu estou abrindo a minha pastinha, que eu olho lá aquelas fotos e falei, nossa, isso aqui eu já conquistei, olha que bacana. Legal. Então, mas eu tenho que ver, eu tenho que pegar o papel, mas por quê? Eu sou sinestésica. Então, assim, isso é importante, cada um entender se precisa de pegar, se é só auditivo, se precisa de só ver. Então, cada um é um, isso é muito importante. Muito legal, né? E quais técnicas que a gente pode trazer aqui para reduzir o estresse? Uma delas é exercício físico, que, né, a atividade física é super importante para a saúde física quanto mental. Isso reduz, né, o estresse com toda certeza. Tempo de qualidade, a importância das pausas e do lazer. Quando você fala do Pomodoro, olha que legal, Babi. Se eu tivesse que trabalhar 25, dar uma pausa, 25, dar uma pausa, para mim não funciona. Eu gosto de trabalhar um tempinho maior é, sei lá, os meus 50 minutos assim. Aí eu paro, bebo uma água, respiro, dou uma volta, ou então estico, levanto os braços para voltar. Isso funciona para mim. Agora, para o meu filho, ele tem que ser Pomodoro, 25 minutos, dá uma pausa. E esses 5 minutos para ele, parece que é assim, uma vida. Parece que ele fez uma viagem, porque ele volta com aquela garra, com aquela vontade. Mas porque para ele é importante dessa maneira. Então, assim, é se entender mesmo, perceber o que realmente vai fazer bem para você, para a sua vida. Vai lá, Babi. Eu acredito, tá? Que às vezes a maior falha, pelo menos nas minhas alunas, o que eu vejo, é querer criar o próprio método sem nunca ter tentado nenhum. Então, se você hoje está com esse problema de produtividade de alguma coisa, faz o Pomodoro e vai adaptando ao seu estilo. Ótimo. Né? Porque o problema é esse, eu vou fazer do meu jeito. Aí o seu jeito você vai tentando, perdendo tempo, em vez de estar, né, buscando uma cópia de um modelo para depois criando o seu. Pior do que dá certo já, né? Porque o Pomodoro é uma técnica muito reconhecida, é uma técnica de muitos e muitos anos. Está aqui a Ana Paula também, que trabalha com essa área de comportamento, de pessoas, ela sabe com certeza dessa técnica, que é uma técnica mais antiga. E vai ter gente, quando a pessoa pelo menos começa algo, o começar é importante. Dar o primeiro passo. Não quer dizer que para sempre ela vai viver no Pomodoro, quer dizer que para sempre ela vai viver no post-it, na agenda. Não é isso. Mas começar com alguma coisa. É preciso a gente começar. Para que o estresse consiga ser reduzido, para que a gente tenha mais resiliência com as coisas da vida da gente, inteligência emocional com a gente e com o outro. Isso tudo é muito importante. E uma outra coisa também é a técnica de relaxamento. Yoga, meditação, hobby. Cada um tem o seu. O que eu vou perguntar aqui para vocês? Qual técnica para vocês que funciona mais? Porque tem gente que vai falar respiração, academia, adoro ir para academia, atividade física. Para cada um é um. A Marilinha, eu já tinha certeza que ela respondeu CrossFit. Eu nunca vi isso na minha vida. 6 horas da manhã, a menina já está lá. O meu marido, ele não perde o CrossFit. Isso faz bem para ele. Isso reduz com toda segurança o estresse. Ele chega em casa acabado, mas feliz. Então, assim, cada um tem um. Eu, sinceramente, uma coisa que me alivia o estresse é parar. Gente, é 30 segundos. É que eu paro e respiro. Nossa, eu sou outra mulher. Se eu estou passando por aquele... Jesus, é outra coisa. Então, cada um... o que eu peço para vocês é que vocês busquem isso.
Entenda o que faz com que vocês primeiro, né, essa questão da autoconsciência, se entender quais são os gatilhos que geram, né, quais gatilhos que te geram estresse, que te geram ansiedade, e a partir do momento que você entenda isso, faça algo para que você consiga reduzir. Isso é muito importante também. Agora eu estou morando em um lugar que é impossível continuar. Espera aí, Marina, que eu vou ler. Em continuar na rotina que eu tinha. E estou tendo que ser bem forte para não deixar de praticar minha atividade, que me faz bem. Então, olha só, adaptabilidade, né? Entender que o novo está aí, que você vai ter que se adaptar. Realmente, a Marina mudou para um paraíso, e lá não tem essa vida louca que existe aqui em Belo Horizonte. Então, se ela não colocar as rotinas da vida dela, gente, ela vai querer viver ali, ó, só tranquilinha. Mas não dá, porque ela tem os compromissos dela, ela tem o trabalho dela, a atividade física que traz energia e bem-estar para ela. Então, ela tem que ser o quê? Disciplinada. Ela vai ter que pegar ali a disciplina e colocar em prática de uma maneira que talvez ela nunca tenha colocado antes. Mas se a gente entende que é isso que é importante, fica mais fácil de trazer isso para a vida da gente. É sobre isso que eu quero aqui o tempo todo, exatamente, a Marina. O que eu quero trazer aqui o tempo todo para vocês é que tudo é possível, mas que para isso a gente tem que dar o primeiro passo. A Marina já entendeu que ela está num lugar diferente e que ela vai ter que se adaptar àquilo. Agora, se ela começar a sofrer, porque aqui não tem o crossfit que tinha antes, aqui não tem a correria que tinha, não dá. Ela tem que se adaptar à nova realidade dela. E isso eu trago para todas. E, mais uma vez, eu vou trazer aqui para vocês essa frase que eu amo e que eu falo que faz todo sentido para a vida de todos nós. Ou você aumenta as suas habilidades, ou você diminui seus sonhos. Para você diminuir seu estresse, você tem que fazer o quê? Ou uma atividade física, ou uma respiração, ou uma técnica Pomodoro. Você precisa aumentar as suas habilidades para que você tenha menos estresse. Eu quero ser mais resiliente. Então tá, para ser mais resiliente, o que precisa? Então, você buscar, sabe? Não ficar parado esperando que as coisas caiam do céu para você, porque não vai cair. Você precisa dar o primeiro passo. E com isso não quer dizer que tem que ser tudo de uma vez. Calma. Mas dê o primeiro passo para a resiliência, para ser mais inteligente, busque conhecimento, assista a aulas. Gente, hoje o conhecimento está tão mais acessível a todos nós. Você abre seu celular, você entra aqui, você tem um mundo de opções e de conhecimento. Não tenho tempo. Então, você também não tem prioridade. Então, é sentar e pensar, quais são as minhas prioridades? A partir desse momento, quais as habilidades que eu quero desenvolver? Já desenvolveu essas habilidades? Quais os sonhos que eu quero atingir? Então, começar por aí, um passo de cada vez. E falando em passo de cada vez, né, Babi? Amanhã tem mais, semana que vem tem mais. E eu vou encerrar minha aula hoje com essa frase e gostaria de saber se alguém aqui tem alguma pergunta, pode se sentir à vontade para fazer. Essas aulas, né, igual a Babi falou, elas ficam gravadas, é um programa que a Babi Reis, ela idealizou e tudo, então, se quiserem continuar vendo as aulas e quiserem também essa questão de ver as aulas anteriores, vai estar tudo gravado lá também, né, Babi? Sim, estou pegando aqui a programação para vocês. Estamos na segunda semana. Hoje ficamos com Carolzinha em Resiliência e Inteligência Emocional e amanhã entramos com Brina para falar de estruturação de conteúdo de Instagram, que é o grande bicho de 7 cabeças para todo mundo. A gente traz, né, conhecimentos para que não seja mais um bicho de 7 cabeças. E quinta-feira que vem, Carolzinha volta. Aí tem aula segunda, terça, quarta também. Estou falando só de amanhã e a de quinta que vem, da Carol, que é o público dela. Comunicação assertiva. Não, mentira. Não. Network e conexões profissionais. Comunicação assertiva é Camila Lopes. Exatamente. Então, nós vamos falar semana que vem sobre network. É uma aula incrível, já fiz a aula, está muito bacana. Se vocês puderem participar, vai ser realmente uma alegria para mim. Agradeço a todos que estiveram aqui. E bora lá, ser mais resiliente, ter mais inteligência emocional e reduzir esse estresse.
Perfeito. Um ótimo dia para vocês e vamos que vamos. Tá Vamos bem? que vamos. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Beijo. Tchau, até mais. Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada, Andressa. Obrigada a vocês. Tchau.